Muito bem, muito bem-vindes a todas, a todos e a todos. Reverenda Alexia Salvador, é uma honra maravilhosa estar aqui com a sua presença. Kojun Sensei de Ribeirão Preto e Akusan Sensei de Porto Alegre, ambos da Ordem Soto. Eu sou o Reverendo Jean Tetsuji da Escola Shin e todos os demais que estão participando diretamente aqui na sala ou nos assistindo na página do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma presença maravilhosa, hoje é uma conversa interreligiosa entre o cristianismo e o budismo e, sobretudo, um bate-papo para nós entendermos, primeiro, conhecermos a trajetória da reverenda Alexia, a primeira mulher trans, uma pastora na América Latina a ser ordenada pela ICM. Ela depois vai contar mais para todos nós. E vamos neste bate-papo, entendendo a questão da identidade trans dentro do mundo religioso e social também, né? Então, aos que estão nos assistindo e aos que estão na sala, façam suas perguntas depois, né? E é isso. Então, vamos para esse bate-papo muito gostoso. Muito obrigado pela presença de todos, sobretudo da reverenda Alexia, na sua agenda atribulada. Eu sei que devem ser muitos convites. Esse momento de pandemia, a gente não para de fazer live, o que é muito legal, porque facilmente une todo mundo, né? Então, é uma ferramenta maravilhosa que nos une. E eu acho que nada mais gostoso do que nós conversarmos sobre o mesmo assunto pelas diversas religiões. Ou seja, né, é muito legal isso, várias religiões unidas no mesmo propósito, no mesmo desejo, né? Então, reverenda Alexia, faça suas palavras, o espaço é totalmente seu e muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença. Reverendo Jean, obrigada pelo convite, os amigos e amigas que estão aqui conosco nessa tarde. É uma alegria poder compartilhar e fazer comunhão, porque eu acredito muito que o diálogo interreligioso é fundamental nesses tempos, principalmente, de retomada de pensamentos tão fundamentalistas, individualistas, segregacionais. Então, ter essa oportunidade de unirmos os nossos corações, aquilo que a gente acredita, é fundamental. Eu sou a reverenda Alexia Salvador, eu tenho 39 anos, fazer 40 agora em novembro. Sou casada com o Roberto há quase 11 anos. Sou a mãe do Gabriel, da Ana Maria e da Daisy. Sou a primeira mulher trans a adotar no Brasil em 2015. Sou clériga ordenada das igrejas da comunidade metropolitana ICM, ordenada agora no dia 26 de janeiro. Tive a alegria de ter o reverendo Jean presente lá, impondo as suas santas mãos também sobre a minha cabeça. Foi um momento muito bonito. Sou vice-presidente da ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, e faço parte de alguns coletivos de enfrentamento na busca pela dignidade humana. Eu vou citar aqui alguns: Cristãos contra o Fascismo, Rede de Mulheres Negras Evangélicas, a EIG, que é Evangélicas pela Igualdade de Gênero, Evangélicos pela Diversidade, e alguns outros que eu vou ficar falando aqui, nós vamos ficar até amanhã. Tenho a alegria hoje de poder participar de um número muito expressivo de coletivos que, graças a Deus, têm me acolhido a luta daquilo que a gente acredita. E sou professora também da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo há quase 16 anos. Que bela trajetória, que bela, mas ao mesmo tempo árdua trajetória, né, reverenda? Porque não só são louros de hoje, mas muitas pedras no caminho, muitas dificuldades, ameaças, né? Eu a conheci num encontro que teve no Hotel San Rafael com as católicas pelo direito, se eu não me engano, né? Foi um evento. Católicas pelo direito de decidir, isso mesmo. Exato. Então eu escutei suas palavras, eu do outro lado da sala, eu olhava o seu depoimento, eu falava, mas
gente, como assim? Eu preciso conhecer, né? Eu estava entrando nesse universo do interreligioso e LGBTQI+, então eu ali nascendo dentro desse universo maravilhoso e de repente, né, conheço a reverenda, a qual tive a honra e o privilégio de participar esse ano da sua ordenação. É, fui comungar, né, porque a reverenda chamou todes a jantar, né, vamos jantar, vamos ceiar juntos, e eu ali na igreja anglicana sentado, eu lembro que tinha alguém do Islã do meu lado, e eu pensava, será que eu levanto? Porque eu não sou cristão, eu não fiz comunhão, eu não fiz nada, né, e alguma coisa no meu ouvido falou, mas ela chamou todos para jantar, então eu vou jantar com ela, né, e eu acho que ficou uma coisa muito gostosa, nos unindo nesse grande jantar, né? Então, realmente... Mas, então, gostaria de saber como que foi esse processo de ordenação, né? Quais que foram as suas dificuldades? Eu acredito que não dentro da ICM, porque ela, pela própria origem da ICM, isso não seria uma problemática. Mas como que a reverenda encontrou dificuldades ou facilidades dentro do mundo cristão, porque eu acredito que tenha vindo uma enxurrada não só de elogios, mas como de críticas, por ser, não bastasse apenas ser uma mulher, mas uma mulher trans sendo ordenada na América Latina, né? Conta pra gente um pouquinho nesse sentido. Claro. Só retomando aqui o que o senhor colocou do jantar, né? A ICM tem essa marca fundante de que a mesa da Eucaristia não é nossa. Então, nós não temos o direito de negar que ninguém se achegue à mesa para comer e para beber daquele pão, daquele cálice. Então, foi um momento lindo, porque ali, como o senhor bem disse, tinha várias religiões por questão de convidar o maior número possível de representantes de outras fés, como eu chamo, para que pudessem estar ali, porque é nisso que a ICM acredita, é nesse sentido que ela nasce lá em 68, em Los Angeles, fundada pelo até então pastor batista, reverendo Troy Perry, que reúne na sala da casa dele 12 pessoas que estavam fora da padronização da religião. Não, as pessoas muitas vezes pensam que o reverendo Troy convidou somente gays e lésbicas. Não, ele convidou justamente 12 pessoas completamente fora do padrão para estarem naquela data fundante. Pessoas negras, mães solteiras, porque a pessoa negra em 68 não podia entrar na igreja da pessoa branca. Né? Então, pensar na mãe solteira em 68, em pleno Estados Unidos, era algo surreal. Então, ele vai convidar essas pessoas para começar o que hoje nós conhecemos como Fraternidade Universal das Igrejas da Comunidade Metropolitana, presente hoje em pouco mais de 33 países do mundo. E no Brasil, ela está há quase 16 anos. Eu conheci a ICM em 2009, quando assim que eu e meu marido fomos morar juntos, lembrando que eu era ainda um homem cis, eu vivia enquanto um homem gay ainda, quando eu conheci o meu esposo, até então éramos um casal gay, e em 2009 conhecemos uma busca no Google, uma igreja que realizasse casamentos LGBTQIA+, e encontramos a ICM. Como eu vim da Igreja Católica, né, desde os 7 anos, esse cenário da igreja, esse universo religioso sempre foi muito presente. E desde muito pequena, eu sempre entendi que eu tinha um chamado que não era humano. Eu tinha um chamado para além da minha vida. Mas aí eu vou crescendo dentro da Igreja Católica, vou participando de tudo que a igreja pode oferecer, e isso vai culminar nos meus 18 anos, quando eu vou fundar uma comunidade de vida lá em Mariporã, para acolher pessoas em situação de rua. Fico nessa comunidade por 2 anos e saio dela justamente para ir para o seminário para ser padre. Eu vou ficar quase 4 anos no seminário. Então, a dualidade, fé, identidade de gênero, sexualidade, tudo isso, de uma vida toda ouvindo aquele discurso opressor que Deus condena, que Deus abomina, eu vou deixar o seminário, vou romper de vez com a fé que para mim, naquele momento, eu estava rompendo, estava muito machucada. Vou tentar o suicídio por 3 vezes e não consegui me matar, porque Deus tinha um chamado na minha vida mesmo. Hoje
hoje mais do que nunca, nessa minha linguagem, eu entendo que Deus tinha um propósito e tem um propósito na minha vida. E quando eu conheço o Roberto, procuro a igreja e conheço a ICM, eu começo a ressignificar e a redescobrir esse sentimento de pertença que lá atrás eu tinha perdido. Então, quando eu conheço a ICM, começa o processo da vida em comunidade, porque na ICM é fundamental termos vida comunitária. Nós entendemos que sem a vida comunitária, nós não podemos ver Deus, sentir Deus, falar com Deus, porque Deus se manifesta na comunidade reunida. Por isso que é a igreja da comunidade, não é hierarquia, é a comunidade que escolhe, é a comunidade que decide, é a comunidade que orienta, é a comunidade que chama. Eu começo esse processo em 2010, em 2012, agosto de 2012, né? Eu sou ordenada ainda diácono em agosto de 2012, mas ali eu já estava preparadíssima para assumir quem eu era, porque se lá no passado a igreja cristã, no caso, a igreja católica, demonizou a minha condição, a vida toda, anos eu ouvia de que existia um lugar chamado inferno, com tanques de fogo, de enxofre, e que se eu não sublimasse quem eu era, eu ia para esse lugar. Uhum. Quando eu chego na ICM, que é uma igreja cristã também, ela vai fazer o efeito contrário. Ela vai dizer, não, Deus te fez assim. Você não é um erro de Deus, você não escolheu essa condição ela é inerente a você. Você é uma mulher. Então, eu ainda levei um tempo para, de fato, aceitar, porque eu acredito que com gays, lésbicas, bissexuais, qualquer expressão de sexo ou de identidade que está fora da norma normal, social, a gente não aceita da noite para o dia. Eu ainda levei um tempo, e como eu disse, em agosto de 2011, eu fui ordenada ainda diácono, mas em outubro daquele ano, no dia 3 de outubro, eu levantei da minha cama pela manhã, olhei para o meu marido e falei, não, eu sou Alexia, esposa do Roberto, filha de Deus, e hoje eu vou assumir as regras da minha vida e eu vou ser feliz. Eu não vou dizer que foi um momento fácil, porque o meu marido é gay, meu marido não é uma pessoa heterossexual, eu tinha medo de perder o meu marido, eu tinha medo de perder o meu pai, porque em vários momentos eu sinalizei para o meu pai que eu era uma mulher, o meu pai ficou muito bravo. A minha mãe sempre lidou muito bem, sempre me apoiou, mas naquele dia 3 de outubro, com a força da Ruá, que é o Espírito Santo, a Ruá de Deus, tomou os meus caminhos, eu consegui, a partir daquele momento, renascer para mim mesma, para a fé, entender que o amor de Deus era para mim também, que eu era digna desse amor, que eu era digna de estar nessa terra, que eu tinha todos os direitos que qualquer pessoa tem. E ali, então, uma vez ordenada diaconisa, eu começo o processo para a ordenação clerical lá em 2011. Olha como é muito tempo de estudo teológico. Aí eu vou me matricular no Instituto da Ellen Gardner, que é um instituto de formação da ICM, é uma plataforma EAD, mas com professores do mundo todo. Eu começo ali as 42 disciplinas que não vão ter em faculdades teológicas seculares, como identidade de gênero, expressão queer e outras disciplinas. Em 2017, eu fui instalada pastora leiga da ICM em São Paulo, e ali começa, de fato, o embate, o enfrentamento da minha vida, quando eu disse que Jesus foi o primeiro homem trans da história. Nessa releitura, no prólogo de João, no capítulo 1, vai dizer que o verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Se o verbo de Deus se fez carne e habitou, é porque ele deixou uma condição natural, inatura, uma condição primeira, para assumir outra condição. Ou seja, Jesus sai do gênero divino e assume o gênero humano. A lógica é muito simples de entender o que é se transicionar, o que é deixar uma condição para assumir outra. Bastou essa declaração minha, que inclusive eu estava em Havana, foi a primeira vez que eu fui a Havana, eu já fui 4 vezes a Cuba, e lá eu disse, e a Reuters publicou isso foi para o mundo todo,
aí eu fui entender, irmãos e irmãs, o poder que tem o fundamentalismo religioso. Aí eu comecei a perceber como que a cisgerenidade ela é violenta, porque no cristianismo as pessoas entendem Deus como homem, né? De repente até um homem branco, né, barbudo, e tudo que fugir desse recorte não é de Deus. E na linguagem cristã, se não é de Deus, é de quem? Do diabo. Então ali eu começo esse embate, mas ao mesmo tempo eu tive a oportunidade, estou tendo ainda, de participar de muitos coletivos que começaram a repensar também várias igrejas progressistas. E ali, agora em 2020, nesse ano, o ano passado, eu finalizei todo o processo de formação teológica, das 42 disciplinas, e da minha tese, onde eu vou falar o Deus transgênero que habita em mim. E eu defendi essa tese online, uma bancada de teólogos renomados, onde eu, graças a Deus, eu consegui mostrar para eles que é possível também essa leitura. Não que Deus é unicamente trans, não é isso. Mas a minha proposta é para que as pessoas entendam que Deus é budista, que Deus é indígena, que Deus é candomblessista, que Deus é mulher, que Deus é negro. Essa é a minha proposta. Eu não quero reduzir Deus a nada, mas eu também não aceito mais dizer que ele só é uma coisa, como se ele fosse um ser imutável e que acabou. Então, me posicionar no país que mais mata travestis no mundo e ocupando hoje este lugar, que eu também entendo que ainda é um lugar cisgênero, porque na América Latina eu sou a primeira, mas nos Estados Unidos e na Europa existem já reverendas da ICM, né, trans, travestis, homens trans. Temos apenas um bispo trans no mundo, que é o que me ordenou, o reverendo Jean conheceu lá, o Inês, eu fiz questão de ser ordenada por mãos trans, e não temos uma bispa trans ainda, ou seja, esse lugar do clero ainda é um lugar de poder. E eu entendo que se eu não confessar esses meus privilégios, eu não vou agir completamente em Deus nas minhas ações. Eu tenho que confessar, embora eu esteja num recorte de vulnerabilidade social, no sentido de que se eu sair agora na rua para ir na padaria, eu posso não voltar para os meus filhos, eu posso não voltar para o meu marido. Porque a cada 19 horas uma travesti é morta no Brasil, principalmente na região norte e nordeste, com requintes de crueldade. Elas são desumanizadas, elas são desfiguradas, porque ser travesti, ser transexual, ser um homem trans, é motivo para a sociedade nos ver como inferiores. Então, ainda sendo uma mulher cristã, eu fico nos frontes das batalhas sociais. E por que eu digo isso? Porque no próprio movimento LGBTQIA+, muitas pessoas que são ponta de lança desse movimento conseguem deslegitimar esse lugar que eu ocupo. Eu entendo que o cristianismo, historicamente, é vergonhoso. Os livros de história não nos deixam esquecer as atrocidades que a igreja cometeu no passado, na Idade Média, as famílias, as bruxas de Salém, as cruzadas. Quando a igreja chega no Brasil para catequizar os índios, milhares de vidas foram tiradas. Eu entendo a perseguição, mas eu também entendo que é possível refazer. Eu entendo que Jesus nunca foi LGBTI-fóbico. Jesus nunca foi sexista, patriarcal, machista, misógino. Então, eu luto com uma sociedade cis e, ao mesmo tempo, eu tenho que lutar com a minha própria comunidade, o grupo que eu pertenço, para dizer que eu não sou melhor, eu também não sou a pior, que eu sou humana igual a ele, e que eu quero somar, que eu quero convidar. A gente odeia proselitismo, nós não temos um discurso, né, de conversa, senão, tanto que a ICM é uma igreja ecumênica, e para nós isso é uma riqueza. Então, estar neste lugar hoje é enfrentar diariamente as ameaças de morte que eu recebo, né? Eu gosto até de citar uma que para mim foi a mais dolorosa, e a pessoa criou um perfil fake, me mandou um inbox, mas como a gente manda inbox e vai para aquele campo de mensagem filtrada, eu fui ver um tempo depois, e na mensagem que estava com o perfil desativado já, constava assim:
Eu sei onde você mora, eu sei onde os seus filhos estudam, eu vou pegar você, vou picar você no machado. Eu vou picar os seus filhos na sua frente. Então, falou dos meus filhos, aí eu já não sou reverenda, eu não sou, eu sou mãe, e eu fico cega de pensar na possibilidade de alguém fazer mal para os meus filhos, né? Então, mas eu não desisto, eu penso que, eu falo muito isso com a minha mãe tem muita preocupação com a minha vida, os meus amigos, e eu sei que talvez um dia, isso é muito provável que aconteça, que alguém vai tirar a minha vida dessa forma. Né? Eu não tenho a ilusão de entender que eu sou uma privilegiada, que Deus... Eu sei que Deus cuida de todas as pessoas, eu sei que Deus nos ama, mas as coisas, a vida também depende do querer do outro, da vontade, que Deus não obriga as pessoas a nada, nem para o mal e nem para o bem. Eu converso muito com a minha mãe, procuro tranquilizá-la, eu converso muito com os meus filhos, com o meu marido, porque isso é uma possibilidade. Não é porque eu sou uma reverenda que eu sou imune. Não, porque a transfobia não escolhe religião, a transfobia não escolhe classe social, a transfobia não escolhe a cor da sua pele. Ela chega e toma a sua vida. Eu acho que depois de escutar tudo isso, a gente fica desestruturado. Foi essa parte dessa fala que eu escutei no Hotel San Rafael e que me impactou, né? Quando a gente vê muito próximo da gente, na minha frente naquele dia, né? É muito doloroso, é muito complexo ao mesmo tempo, toda essa mudança, essa reeducação de sociedade, de mentalidade, de cultura, de olhares, né? Bom, eu quero passar a vez também para os, né, os nossos reverendos aqui, Kojun Sensei e Akusan Sensei, que trabalha dentro da área médica com população trans, inclusive, né, Sensei? Pode depois ampliar melhor esse meu entendimento sobre o seu trabalho, por favor. Agora, Kojun Sensei e Akusan Sensei, fiquem à vontade. Dentro do pode budismo falar, tem não tem tem a problema. coisa da hierarquia, então vocês fiquem à vontade. Por favor, Yaku-san. Você está sem áudio. Vamos lá. Bom, é uma alegria, então, ouvir vocês e especialmente ouvir e receber a reverenda Alexia, é uma alegria muito especial. Bom, eu trabalho, né, com atenção primária à saúde e trabalho num grupo de trabalho que discute as questões de diversidade sexual e direitos humanos, né? Estamos produzindo agora um artigo, inclusive, falando das questões do ensino. Eu estive numa live a semana passada com a Associação Paraibana de Pessoas Trans, né, falando com pessoas da Paraíba, e é interessante porque eles estavam discutindo uma coisa que é minimamente essencial, que é o acesso à saúde, né? Ouvindo a reverenda Alexia, fiquei pensando numa coisa simples como a Constituição. Assim, eu vou até sair, eu vou fugir da esfera religiosa e falar como cidadão, de cidadão para cidadãs, né? A Constituição fala literalmente do princípio da igualdade, ou seja, todo mundo é igual perante a lei. E quando a gente vai para o Sistema Único de Saúde, um dos primeiros princípios é o princípio da universalidade, ou seja, toda e qualquer pessoa neste território, né, neste país, tem direito a acesso à saúde. E o que a gente discutia com o pessoal da Paraíba era uma coisa essencial, que é o direito à saúde. Existe uma política nacional de saúde integral de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e o QIA+, desde 2013. E o que falta ainda para algumas regiões do país entenderem que essa política está colocada, que ela precisa sair do papel. Ou seja, tem algumas coisas mínimas essenciais. E eu falo disso, por isso que, de novo, né, eu saí um pouco da esfera religiosa para falar da esfera civil, porque eu estou falando de uma questão de saúde pública, né? A gente está em meio a uma pandemia e é importante entender que toda e qualquer pessoa, incluindo as pessoas TT, como eles chamam lá na Paraíba, né, as pessoas travestis e transexuais, as pessoas também têm direito a acesso à saúde. Então, se elas têm direito a acesso à saúde, logo, essas pessoas são cidadãs. Se elas são cidadãs, elas têm direito de existir. Então, não é com a minha religiosidade, porque quando a gente fala em religiosidade,
é um elemento individual, né? A gente convive em comunidades, né? Foi maravilhoso ouvir a reverenda Alexa falando que a comunidade é um elemento essencial, porque para nós, né, no budismo, nós temos a sangha como a terceira joia, a vida em comunidade. Foi maravilhoso ouvir isso. Então, se eu preciso viver em comunidade e eu sou regido por uma Constituição que fala que todo mundo é igual perante a lei, ou seja, não é o exercício individual da minha religiosidade que tem que atrapalhar ou dificultar o direito de outra pessoa existir. Não é o meu entendimento individual de Deus, ou de deidade, ou do sagrado, que tem que interferir no destino, literalmente, de outras pessoas. Né? A gente está falando de um país que se diz muito católico, se diz muito cristão, mas é o país que mais mata pessoas PT no mundo. Né? Como a reverenda Alexia falou, né? Uma pessoa morre, né, violentada, agredida a cada 19 horas. Quer dizer, o que falta para as pessoas entenderem que o exercício da religião, por mais que a gente tenha esse caráter comunitário de conviver em sociedade, ele não pode interferir no direito de outras pessoas existirem, né? Seja elas quem forem. Então, é desse lugar que eu venho falar um pouquinho, brevemente, falando aí, pegando inclusive os princípios da saúde, né? Falando como profissional da saúde, porque é isso, gente. E até conversando com o pessoal da Paraíba, eles falando assim, os profissionais são pouco capacitados. Bom, se não tem capacitação, que vão atrás. Porque as pessoas TT, apesar de toda a violência, elas vêm sendo cada vez menos invisibilizadas, ou seja, essas pessoas vêm acessando serviços de saúde. Ainda que eu não tenha entendimento, eu tenho que correr atrás de capacitação, né? Eu, pessoalmente, eu tenho pacientes TT e não foi a graduação que me deu isso, né? Eu brinco que eu vim parar no ensino, sou professor em 2 universidades, literalmente para redução de danos, ou seja, para corrigir inclusive essa lacuna da formação em saúde que eu não tive na minha formação. Então, exatamente, eu fui atrás de elementos como a Política Nacional de Saúde Integral de Pessoas LGBTQIA+, atrás de diretrizes que tem no mundo todo. O Canadá tem toda uma diretriz explicando a questão de acesso à saúde de pessoas TT, tanto na esfera, digamos, biomédica, como na esfera de direitos humanos, como na própria esfera de atenção e cuidado psicológico. Então, não é desculpa, né? Digamos, dizer assim, eu não sei, não sou capacitado, né? Acaba sendo literalmente uma LGBTfobia estrutural, né? A gente fala de racismo estrutural, mas a gente tem uma LGBTfobia estrutural na nossa sociedade, desse binarismo pungente na sociedade, ele atrapalha o entendimento das diversas formas de existir, que não é o meu papel como profissional da saúde, como cidadão, de interferir. E aí eu trago exatamente para esse elemento laico, porque desse lugar que a gente pode falar, para aí sim voltar para a religião, e aí dentro de cada religião entender exatamente que nós todos, nós todas, nós todes somos o Sagrado Manifesto, como a gente fala no budismo, né? Mas enfim, já falei demais, vou passar para o Koji Sensei. Quero ouvir mais a reverenda Alexia, inclusive. Claro. Eu achei muito tocante também, né? O reverendo Jean comentou sua fala, reverenda, porque assim eu gosto muito dessa coisa da trajetória, e em especial é evidente que a sua história é uma trajetória de luta, é uma trajetória, mas sobretudo de luta interna, de poder realizar o sagrado, né, como o Yaku-san estava dizendo, em si mesma. E é bonito ouvir você falar, apesar de todas essas dificuldades, e é claro que tem todas essas questões políticas, sociais, de saúde, eu diria até os aspectos criminais, né, que estão envolvidos nesses aspectos sociais, mas pensando um pouco aí nesse tema que a gente escolheu abordar, o que eu sinto na tua fala é você em paz com a sua espiritualidade. E desde sempre, mesmo no início, participando, né? Eu fico pensando assim, que incrível, porque aquilo que você conseguiu encontrar era muito difícil de achar, né? Uma tradição religiosa cristã que se abrisse para o grupo LGBTQIA+, né? Que se abrisse para o diálogo, para o acolhimento.
E é interessante, né, quando você traz essa questão, tem a busca interna, a busca, né, digamos, religiosa, social, e isso tudo fica meio que integrado, né? Porque nós somos essas pessoas que estão, né? Nós não somos partes, né? Agora eu sou o monge, agora eu sou a pessoa que se relaciona com meu companheiro, com minha companheira, enfim. Nós não temos isso na vida, né? A gente não é separado em caixinhas. E é especial ouvir né, na sua história, na sua trajetória, justamente que a questão espiritual nunca foi um problema. Podia haver um problema, né, puxa, será que é isso onde eu tô? Qual é o meu lugar? Mas não, a fé em nenhum momento foi questionada, pelo que eu entendi da tua história, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como essa busca individual, mas com essa fé que não se abala em nenhuma, né, mesmo com todas as dificuldades, toda essa, né, essa narrativa que você traz. Obrigada, meninos, obrigada. A fé é o que me manteve viva e me mantém viva. Muitas pessoas perguntam como é que eu lido, principalmente pessoas que antes da pandemia frequentavam a minha casa, que eu abro no notebook e mostro as mensagens aqui no meu inbox. Muitas já teve casos de muitas chorarem assim, eu ficar olhando e falar, não, o que me mantém nesse caminho é a fé. Né? É a fé em Deus, é a fé na pessoa humana também, porque para mim a nossa relação com Deus ela passa pelo nosso corpo, né? Então entender que Deus é uma pessoa gênero, né? Que Deus não tem gênero e que nós também, como seres humanos, infelizmente fomos catalogados em gênero, porque na leitura da ICM Deus não cria homem e mulher. Deus cria pessoas, né? Deus cria humanidade, e essa humanidade é diversa. Então, é nisso que a minha fé hoje, mais do que nunca, ela se apoia, de que existe uma força, não no sentido daquela que abate, daquela que derruba, daquela que domina, mas uma força que é amor, porque o amor é uma força muito poderosa, né? O amor é uma força avassaladora. Quem segura o amor? Quando eu disse para o meu marido, eu sou uma mulher, eu tive que olhar para o meu marido gay, que sempre sentiu atração por homem, e olhar para ele e dizer, olha, a partir de agora eu vou usar calcinha, eu vou usar sutiã, eu vou colocar silicone, eu vou fazer laser, eu vou tirar os pelos, eu vou fazer uma mudança no meu corpo. E o meu marido olhou para mim e falou assim, e onde eu vou enfiar o amor que eu tenho por você? Onde eu vou colocar esse amor? Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Então, isso para mim é a fé. É acreditar que o amor é essa força que move o mundo, que move o universo, essa força que, em tempos de pandemia, nos coloca mesmo à prova no sentido de percebermos o quanto nós somos fortes. Né? Eu sei que há dias que eu acordo de manhã, eu não quero abrir a porta do meu quarto. Tem dias que eu quero chegar lá no alto do Everest e soltar um grito. Porque eu sou humana, com as minhas imperfeições, que são inúmeras. Eu sou uma mulher imperfeita, eu sou uma mulher que precisa de muita transformação interior, mas eu também eu sei que eu sou uma mulher de muita garra também, mesmo nos dias que eu não estou bem, que a disforia me pega de jeito, que o meu corpo não é aquilo que ainda o meu olhar diz que é, mas a fé, como o Senhor coloca, eu encontro ela também quando eu olho para os meus filhos. O Gabriel, que é meu primeiro filho, que é um jovem, hoje adolescente, que ele é especial. O Gabriel todo dia me enche de fé, com o jeitinho dele, porque, embora ele tenha 15 anos, ele tem uma mente de uma criança de 3. E o Gabriel, do jeitinho dele, ele me comunica a Deus a todo momento, e Deus fala comigo através do meu filho. Então, é a fé que me mantém aqui, é a fé que me dá a oportunidade hoje, mesmo aqui online, poder ouvir vocês e vocês me ouvirem, fazer essa partilha, porque as pessoas trans ainda são a parcela
mais vulnerável no mundo. E isso não depende de classe social da pessoa trans. Eu repito, a transfobia, se vocês fizerem uma pesquisa no Google depois, vocês vão ver fotos de meninas trans, na sua maioria, verdadeiras Barbie, verdadeiras mulheres cis no padrão cis que nós entendemos. E elas foram mortas recentemente em Campinas. Um assassino, ele matou aquela travesti, ele tirou o coração dela e colocou uma imagem de uma santa, porque, segundo ele, uma avó dizia para ele que ele tinha que salvar a alma daquela mulher. E é dessa forma que a religião, que é cisgênera, toda e qualquer religião é cisgênera. Então, quando eu acordo de manhã, dentro da minha casa, no meu quintal aqui, eu estou no meu universo trans. Tenho 2 filhas trans. Mas quando eu piso na rua com as minhas filhas, eu me deparo com um mundo que não foi feito para mim. Eu me deparo com uma sociedade cis-heteronormativa que diz que eu não devo existir, que as minhas filhas não têm direito, que nós não temos o amor desse Deus segundo o fundamentalismo religioso. Então, é a fé que faz com que eu consiga estar neste lugar. Antes, eu dizia que seria muito difícil ocupar este lugar de clériga. 8 meses agora que se passaram praticamente da minha ordenação, eu entendo que não. Chegar aqui foi até que razoavelmente fácil. Permanecer agora que é difícil. Permanecer nesse lugar, sendo uma travesti preta, pobre, porque eu sou uma pastora que não tem salário, não recebo nada da denominação, nenhum pastor ou pastora no Brasil tem salário, tudo é voluntário. As nossas igrejas no Brasil são estritamente pobres. O nosso público em São Paulo, por exemplo, é um público de pessoas em situação de rua, né? Aquelas pessoas que ninguém quer nas suas igrejas, ninguém quer por perto por causa do odor. E as nossas igrejas são cheias dessas pessoas. Nos perguntam se a gente leva Jesus. A gente diz que não, eles que nos trazem Jesus. Né? Nós recebemos Jesus através dele. Tudo isso porque a fé, que é essa força que eu não vejo, mas que eu sinto, que me mantém hoje viva, querendo e com desejo de mudar, a partir de mim, o meu mundo, mudar o mundo exterior que eu conheço. E as minhas filhas trans, elas me motivam muito. Eu vou fazer 40 anos, como disse no início da fala, a expectativa de vida de uma mulher trans, de um homem trans, de uma travesti no Brasil é de 35 anos. Eu vou fazer 40. Eu nem vou dizer que eu sou uma sobrevivente, porque eu tenho muitos privilégios. Muitos. Eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu tenho 3 graduações, eu sou clériga, eu tenho muitos privilégios. Privilégios esses que eu não confesso todo dia para Deus. Claro que eu sei que muitos deles são méritos meus, que eu conquistei, mas são privilégios. E se eu não confessar esses privilégios, entendendo que eles podem me distanciar da realidade do mundo, eles podem me distanciar do que é ter amor, caridade, empatia, eu, de fato, não vou exercer aquilo que Jesus ensinou, que é o amor incondicional à pessoa humana, independente da sua forma. Pensar numa espiritualidade trans ainda é muito novo. Falar de uma teologia trans ainda é muito novo. E eu estou permeando esse caminho, não como uma imposição, como algumas pessoas, infelizmente, entenderam. Não, mas de pensar em possibilidades. Não dá mais para entender um cristianismo engessado, uma teologia atrasada, mofada, que diz que simplesmente homens e mulheres entrarão no suposto reino de Deus, como se coloca. Não. Para mim, o reino de Deus começou aqui, é nessa vida, a construção, o projeto, a efetivação desse reino de Deus é agora. Usamos uma oração que é da igreja da Indonésia, um credo da igreja da Indonésia, que tem um trecho que eu gosto muito, que diz assim, que eu não serei livre enquanto uma pessoa permanecer escrava. Então, é isso que me dá a fé, que faz a fé se renovar na minha vida, na busca, de fato, pela comunhão com as pessoas a partir de mim,
com meu marido, com os meus filhos e comigo. Maravilha. É interessante, você fala de uma religião que não se restrinja a homem, mulher, ou algum gênero, enfim, mas e é interessante, porque se a gente pensar, usando um pouco daquilo que você falou, né, que Deus criou seres humanos. Então, uma religião que seja humana, né, que esteja em toda a sua pluralidade, né, de expressão, né, é o que a gente precisa construir, né? Principalmente nessas tradições ocidentais, como você falou, né, são muito marcadas, né, pela heteronormatividade, por essa cultura, vamos dizer assim, cis. E é interessante porque o budismo já nasce meio na contramão disso, né? Porque a gente, né, às vezes brinca nas outras lives, essa questão de gênero nunca foi um problema para o Buda ou para o budismo, né? E claro, a gente vai ver em alguns momentos, alguns textos, tem sim algumas discriminações, tem alguns probleminhas, vamos dizer assim, mas de maneira geral os ensinamentos não trazem esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso tem a ver com um certo amadurecimento, que eu acho que é isso que você está buscando, né, das tradições religiosas, que elas amadureçam para uma percepção, um entendimento do humano, né, que a experiência mística, a experiência espiritual, a experiência da fé, ela é humana, em toda a sua pluralidade, sua diversidade, ela se manifesta. E isso é maravilhoso. Muito bom. Sem dúvida. Ainda hoje de manhã eu assisti, ao acaso, um trecho de um videozinho que conta a história de uma moça, uma menina trans, na Tailândia, que ela pede para ser ordenada num templo budista tailandês. E o monge, ele nega. E ela fala, mas o Buda fala de seres humanos, né? Porque o monge se recusa dizendo que ela tinha que ser um homem, né? E aí ela descobre que tem uma monja que foi ordenada pelo Sri Lanka e que ordenaria mulheres. E aí então ela vai nesse templo e ela fala, por favor, ó venerável, a senhora pode me ordenar, né? E ela fala assim, não, porque você não é uma mulher, você é um homem. E ela fala assim, mas o Buda não está falando de homem e de mulher, o Buda fala de iluminação para todos, né? E aí, ao final, ela volta para sua aldeia, tira toda a sua roupa, corta os seus cabelos e vai para debaixo de uma árvore, como o Buda Shakyamuni fez, e se põe em meditação. Ou seja, esses conceitos dualísticos que a mente, mesmo dentro da vertente budista, que não tem esse diálogo complicado com a questão da sexualidade, mesmo assim, dentro das instituições budistas, nós encontramos resistência a respeito disso, né? De maneira geral, o budismo tem pouquíssimos monges ou monjas trans. Na tradição Zen, eu sei que tem uma monja trans em Nagoya, se eu não me engano, né? Vocês me corrijam, né? Infelizmente, na tradição Shin, terra pura a qual eu pertenço, não tem nenhuma. Em outras tradições eu também desconheço. Mas, ainda que a Tailândia seja um país, por exemplo, né, muito aberto à questão da transexualidade, né, as lady boys, que são chamados lá, elas são vistas na sociedade normalmente, etc. Mas dentro do ambiente clerical existe uma barreira muito grande para ser ordenada. Ainda que o Buda diga de que se um monge, né, ele tem características de uma mulher, ele deve seguir, então, dentro da comunidade monástica feminina. Ou se uma mulher tem características masculinas, que ela siga a comunidade feminina, né? Então, ou seja, o próprio Buda, ele já previa esse tipo de transicionamento, de mudança, né? Ok, se você quer adentrar ao Sangha, então se ponha dentro da sua identidade que você é.
né? Se é um homem que transiciona para mulher, então você entra para o sangue feminina, né? Então o próprio Buda já pensava nesse sentido, né? Há estudiosos que digam que o próprio Buda Shakyamuni, depois que ele atinge a iluminação, o seu despertar, ele se torna andrógeno, né? Ou seja, ele não tem mais sexo, porque tudo isso está dentro da esfera do relativo, na esfera da identidade criada pelas nossas mentes, pelas construções das nossas percepções, etc., né? Então, mesmo nas religiões que têm essa abertura, ainda assim existe a barreira do machismo, da misoginia, da homotransfobia e etc., né? A gente tem um lugar um pouco mais tranquilo, talvez, mas não menos problemático em termos de ordenação. Porque, mesmo para a questão mulheres, por exemplo, estava conversando com o Ícaro antes de começarmos a live, nós temos pouquíssimas mulheres ordenadas. E das mulheres que são mestre de Dharma, nós só temos uma no Brasil, né? Temos 2 missionárias, mas elas são temporárias, mas residentes e brasileiras, nós só temos uma, né? Então, a questão da mulher, e não bastasse a mulher, mas a mulher trans, como é a reverenda Alexia. Então, isso é uma provocação para a sociedade tão grande, né? Que é como se fosse um desafio. Como assim? Além de ser uma mulher trans, ainda é mãe, né? Porque a Alexia tem 3 filhos, uma delas é trans, se eu não me engano, né? Depois me conta, 2 são trans? Olha, eu não sabia. Depois nos conta esse episódio também dentro da sua vida, mas ainda é uma reverência, ainda está dentro de um local que o próprio cristianismo diz que não, mulher não é lugar para estar na mesa da comunhão, né? Então, é uma provocação muito grande, né? Acho que a nossa tradição, em geral, o budismo em vários lugares, e principalmente no Japão, que, né, tem uma característica, né, muito, né, como cultura, né, do país propriamente, mais machista, né, mais ligada, né, ao gênero masculino. Eu acho que acaba, né, criando então um pouco desse preconceito, né, em relação à mulher, e aí consequentemente acho que também aos outros, nas outras expressões, justamente porque né, como uma expressão cultural mais do que propriamente pelos ensinamentos, né, como a gente tem falado. Eu tenho algumas perguntas aqui e eu gostaria de ler porque ela está no bate-papo. Então, o Anderson pergunta para a reverenda Alexia: eu gostaria de saber como é o acolhimento ou a convivência com outras comunidades evangélicas. Sim. Dentro da maioria das vezes, não é uma convivência muito fácil, não por nós da ICM, mas porque igrejas evangélicas históricas são, no caso protestantes, né, são mais, temos uma relação com mais harmonia, com mais acolhimento. Quando a gente volta e tem um recorte muito específico com igrejas evangélicas, no sentido de serem tradicionais ou pentecostais, quase não temos uma boa convivência por conta desse entendimento Bíblia, fundamentalismo, né? Mas igrejas como onde eu fui ordenada, né, que foi a igreja anglicana, que o reverendo Arthur, de maneira muito carinhosa, cedeu junto com os seus paroquianos, por ter um espaço maior. Temos uma conversa, um diálogo fraternal muito lindo. A igreja luterana também, com algumas, a igreja metodista da Luz, com a pastora Eliade. Então, dá para ter uma convivência, um acolhimento legal. Vale falar aqui também que às vezes é difícil de lidar até com outras igrejas ditas inclusivas em São Paulo, né? Porque na grande maioria essas igrejas também são reproduções de cerceamento, de doutrinação, são, na grande maioria, e eu falo isso que eu recebo, principalmente agora na pandemia, eu atendo muitas pessoas que deixaram essas igrejas por conta, não pode beber, não pode fumar, não pode ir na balada, não pode ter sexo antes do casamento, ou seja, são igrejas ditas inclusivas, mas que reproduzem também a questão da doutrinação. Então, também, às vezes, é difícil
a gente ter um diálogo, porque o meu sonho, reverendo, era que nós tivéssemos um conselho nacional de igrejas, inclusive. Nós não temos, infelizmente. Já se tentou, mas em algum momento, preparando esse momento, algumas igrejas não abrem mão da questão da doutrina. Aí eu lembro eles, né? Foi a doutrina que disse que nós não éramos filhos e filhas de Deus, né? Foi a doutrina que disse que nós éramos endemoniados. Aí eles param, pensam, mas não abrem mão. Porque ainda a doutrinação, doutrinar, dizer que não pode ainda é uma arma de colonização, infelizmente. Colonizar sentimentos, colonizar os corpos, os desejos em nome de alguém ainda é uma forma de controle. Mas como a ICM está fazendo 52 anos, e essas igrejas são muito recentes, eu tenho muita esperança que elas caminhem também um dia para esse entendimento. Não é que nós somos oba-oba, né? Mas para que serve uma doutrina? O próprio Cristo vai dizer, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se pensar numa cultura judaica com quase 700 mandamentos, Jesus reduz para 2, porque o importante é o amor. Perfeito. Nós temos Rodrigo de Sena Sampaio, vice-presidente de um diretório do setorial LGBTQI+, do PSOL de Catanduva. Ele diz: que mensagem deixa para as pessoas LGBTQI+, que sentem militância nos movimentos sociais diante da invisibilidade que é construída e forçada? Tem que continuar a militância, não pode existir. Eu sou do PSOL também, sou uma mulher política também, porque eu entendo que a gente tem que também entrar nesses espaços, porque não é a travesti falar para travestis, quem vai falar? Então, de todos os espaços de militância, dos grupos sociais, a gente tem que resistir para existir. Há dias que a gente realmente quer ir embora para Cuba mesmo, literalmente, mas a gente tem que entender que existe um processo histórico-social. Um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo muito concreto da comunidade negra, como se deu a escravidão em África, como essas pessoas foram, essa diáspora que acontece, a escravidão no Brasil, a escravatura dentro da igreja cristã, e hoje se pensar num pastor, num padre, por exemplo, que toma o seu curso para falar o racista, já não se pensa mais. Então, isso também caminha na mesma direção com os movimentos, com a condição LGBTQIA+, até dentro da própria política, porque, lembrando, pessoas, principalmente as travestis, homens trans, as pessoas cis sempre vão visibilizar de alguma forma, mesmo quando elas não estão percebendo o que elas estão fazendo. Porque ninguém aprende a dar o lugar para a pessoa trans falar, né? Hoje eu estou aqui com vocês estão dando um exemplo que é possível, né? Que ninguém é menos, ao contrário, nós somos todos seres humanos, né? E quando eu ouvi aqui a história, me deu um nó aqui na garganta, reverendo Jean, que eu quero ver esse vídeo depois. Eu não sei se é uma história verídica, né? Mas ela foi para debaixo da árvore, cortou o cabelo, e me deu um negócio ruim aqui, porque não dá para não sentir essa dor. Né? Seria a mesma coisa se acontecesse comigo, né? De eu lutar tanto para chegar nesse espaço e alguém da igreja falar, não, você não pode, né? Porque você é uma travesti. Então, isso também, para responder a pergunta do Anderson, é isso. A gente não pode desistir e tem que ir na contramão mesmo, porque a visibilidade, se não dão, a gente arranca, a gente conquista, a gente abre as portas, confessa que eu preciso, porque se nós não falarmos por nós, quem vai falar? E é melhor que ninguém fale, né? Cada um possa falar por si. Isso é o mais importante. Ninguém tem condições de falar pelo outro. Justamente. Tem mais comentários aqui, mas eu acho que seria legal as pessoas falarem diretamente. Vocês não querem... Deixa eu chamar aqui. O Gustavo escreveu, o Rogério, Ícaro. Então, dentro dessa sequência, vocês não gostariam de abrir seus
microfones e interagirem com a gente, se for possível. Gustavo? Oi, Sensei. Estou aqui. Bri, estão me ouvindo? Sim, estão ouvindo. Beleza, beleza. Então, eu queria fazer uma pergunta para a reverenda Alexia. Eu presenciei alguns casos aqui na minha cidade, né? Eu sou de Foz do Iguaçu. Eu presenciei alguns casos na minha cidade, né? Que eu conheci a igreja anglicana, eu compartilhei para ela para outras pessoas, né? Para pessoas que procuravam refúgio espiritual, buscavam acolhimento no cristianismo, porém não eram bem recebidas, né? Por conta da sexualidade delas, a identidade de gênero delas. Só que eu presenciei uns casos em particular que as pessoas elas estavam rejeitando as igrejas inclusivas, estavam desconfiando delas por medo delas traírem a doutrina cristã, por meio delas, sei lá, estarem se voltando contra Deus. E elas preferiram estar em igrejas que colocavam elas numa situação em que elas se viam como pecadoras, com casos perdidos, né, só pela compaixão de Cristo, né, no final da vida, ou algo do tipo, do que ir para essas igrejas que recebiam elas, que lutavam por elas, que falavam por elas, né? Então, eu fiquei curioso, né? O que a gente pode fazer para tentar desconstruir essa imagem que as pessoas elas carregam consigo, né? Que se elas forem atrás de uma igreja que acolhe elas lutavam por elas, que falavam por elas, né? Então, eu fiquei... Deu um retorno aí. Gustavo, no caso, você tem mais alguma coisa para poder colocar, Gustavo? Eu acho que não. Ah, tá. Aí entrou um outro áudio. Não, é uma situação muito comum, viu, Gustavo? Eu vou falar porque comigo também foi assim. Imagina você só conhecer uma coisa na vida. Imagina, eu sou de um lar católico. Com 7 anos, eu sozinha fui procurar o catecismo e fico nessa igreja até os meus 20 anos. Eu só conhecia a Igreja Católica. Então, a doutrina de uma vida toda, uma prática de fé de uma vida toda, que, de repente, nem a rejeição por conta de ser quem eu era foi capaz já de me lançar de uma vez dentro de outra igreja. Mas existe, de fato, isso, um medo, porque, como eu estava falando antes, a questão do que é doutrina, de trair doutrina, é o que coloniza as pessoas, algema, acorrenta as pessoas, prendem elas no lugar, né? Ou seja, paralisa, não permite que elas caminhem. Mesmo que sofram, eu sofri a vida toda dentro da igreja, porque eu era da renovação carismática católica. Então a gente via anjo subindo, anjo descendo, e toda aquela coisa pentecostal. E de repente, você se vê dentro de uma outra igreja, né? E você tem medo de estar traindo Deus. Mas eu consegui vencer porque eu também não desisti, né? Se eu falar que eu cheguei na ICM, é claro que quando eu cheguei eu já amei aquilo, porque eu vi símbolos ali muito próprios de antes. A cruz, a hóstia, a vela, mas não era a Igreja Católica, né? Quando foi falado para mim que eu não precisaria me batizar, eu falei, como assim? Geralmente quem troca de igreja tem que batizar. Como assim aqui não precisa? O reverendo Cristiano falou, não. Se você entende que o seu batismo lá ele é válido, então é válido para Deus. Agora, se você entende que não, você não se pertence, nunca se pertenceu àquilo, eu posso te batizar. Então, assim, quando tudo é tão diferente, assusta a gente. Né? Você fala, como assim? Né? Eu posso comungar sem ser daqui? Eu posso cantar aqui sem ser daqui? Né? Eu posso dar opinião sem ser daqui? Como assim? Ou seja, essa doutrinação que está enraizada no cristianismo, eu repito, é a grande arma ainda que os homens têm contra os próprios cristãos. Usam isso para segregar, para dizer, olha, se você for, você vai para o inferno. E ninguém quer ir para esse lugar, porque as pessoas ainda acreditam nisso, né? Mas eu acho que tem que dar uma chance, uma oportunidade. Graças a Deus eu dei essa chance para mim, né? E eu digo que o Senhor fez maravilhas na minha vida a partir do momento que eu disse sim, que Deus não nos obriga a nada, o querer foi meu, mas foi Deus que me chamou. Eu acho que eu atendo muito essas pessoas também pela internet, já faz algum tempo, até antes da pandemia.
E elas relatam essa mesma dificuldade, né? Medo de estar traindo Deus, quando na verdade não, né? Elas estão ampliando a possibilidade de Deus. Excelente. Tem uma saudação aqui de Maiton Marques, Maiton ou Meiton, não sei, desculpa ler o seu nome, mas de ICM, de Cabedelo da Paraíba. Então ele está... Ah, o Maicon. É Maiton, né? O Mailton. É Mailton. Mailton, o diácono Mailton. Mailton. Um beijo, meu amor. Eu fiz uma live com ele, com um monge budista também, acho que tem um mês. Ai, que feio, eu não vou lembrar o nome. Sim. Mailton, diz aí quem que era, para eu poder lembrar, meu amigo. Se o monge estiver vendo a live, vai ficar bravo comigo. Vamos ver se ele responde aqui ó, no chat. Eu menciono para você em seguida. Tá. Muito bom. Bom, da sequência, acho que o Rogério tinha comentado, mas ele não sei se ele está online, se ele está aqui na live ainda ou não. Acho que ele saiu, ele me mandou dizer que estava a sair. Então, na sequência, seria o Ícaro. Olá, reverenda. Eu queria saber se você já enfrentou algum tipo de preconceito, alguma barreira em outros diálogos interreligiosos. Assim, a gente sabe que os eventos interreligiosos muitas vezes têm uma variedade muito grande de religiões, né? Muitas vezes algumas religiões bem tradicionais, tem representantes da Igreja Católica, do islamismo, do judaísmo, do espiritismo, entre tantas outras, né? E eu já observei que às vezes quando a pauta de um diálogo interreligioso é LGBT, às vezes causa algum desconforto, né? Existem diversas pautas no diálogo interreligioso, se discutem muitas questões entre as religiões, né? Muitas delas, por exemplo, o próprio fundamentalismo. Mas como que é para você participar de um evento interreligioso? Se você já ouviu alguma coisa atravessada, se já enfrentou alguma barreira para representar a população trans em um diálogo interreligioso, para defender a população LGBT dentro de um diálogo interreligioso, já ouviu coisas, né, absurdas dentro de um diálogo interreligioso? Já ouvi várias, inclusive quando foi com outro pastor inclusivo, aí foi o mais doído, mas eu vou citar aqui um exemplo, num simpósio lá no Ibirapuera, em 2013, com o Blumenberg. Estávamos numa mesa e tinha um pastor da Assembleia de Deus, um homem negro, alto, muito bonito, que se apresentava como ex-gay e ex-travesti. E muito assim, muito educado ali nas falas. Eu falei, depois ele falou, aí as pessoas começando aquela interação com a plateia. Até então, mas é claro que a gente percebe uma tentativa de desqualificar o discurso da gente. Porque a Bíblia diz, né? Então, quando a pessoa já olha e fala, a Bíblia diz, aí já me dá um negócio, né? Porque a Bíblia diz tanta coisa, né? Mas o que eu quero trazer dessa conversa não foi nem ele, foi a mulher dele que no meio do simpósio, na plateia, ela se irritou e dizendo que não, que LGBT não ia para o céu, porque a Bíblia, porque Paulo... Aí eu olhando bem para ela, eu falei, gente, mas ela está com o cabelo cortado. Olha a sobrancelha dela finíssima, ela está maquiada, uma unha vermelha de calça. Eu falei, como assim? Deixei ela falar, falei, então, meu amor, realmente, tudo que você falou para mim está na Bíblia, mas na Bíblia está escrito que a mulher não pode cortar o cabelo. A mulher não pode se maquiar, a mulher não pode usar calça. E você está aí, né, de cabelo cortado, maquiadíssima, unha vermelha de calça. E aí? E você diz que é pastora, a Bíblia diz que mulher não pode ser pastora, que a mulher não pode abrir a boca dentro da igreja. Mas naquele tempo, porque a máxima sempre é essa aí. Naquele tempo, mas o naquele tempo não serve para a gente. Né? Naquele tempo não serve para o LGBTQIA+.
Né? Então, com o caso do outro pastor, inclusive, foi a questão da prostituição. Por que as travestis quase nunca querem estar numa igreja inclusiva? Porque elas são tidas também na própria igreja inclusiva como pecadoras que são prostitutas. Mas a questão que eu trago é por que elas são prostitutas? Por que a mulher cis, lá no início do tempo, também se prostituía? Por quê? Porque a mulher é jogada nesse lugar. Aí quando a gente fala de não sei quantos milênios atrás, a mulher, que socialmente naquela época era pior que hoje, porque ela era vendida, ela era moeda de troca, né? O próprio episódio de Sodoma e Gomorra com Ló quer dar a filha dele lá para os caras que acabou de chegar, só levar a minha filha. Né? Porque a mulher é isso, ela é ainda, mas era pior. Então, por que a mulher se prostituía lá? Ou porque ela ficava viúva, ou porque ela perdia os pais e não casava, ela tinha que sobreviver. Então, ela vai, sim, vender o seu corpo por dinheiro. Por que a travesti hoje, a grande maioria, é colocada de maneira compulsória na prostituição? Porque a família rejeita, a escola faz com que ela saia, existe uma evasão escolar, o mercado de trabalho, ou seja, não tem pecado em ser prostituta, porque ela foi obrigada. E mesmo que fosse por querer ser, o corpo é dela, o direito é dela, eu tenho que respeitar. Então, quando eu olho para uma travesti que é prostituta e eu escuto dizer que ela está em pecado, eu fico revoltada. Porque esse pastor nunca colocou uma travesti para trabalhar na igreja dele, na casa dele, nunca arrumou emprego, não ajudou a travesti com nada. Mas está dizendo, segundo a Bíblia, ela é pecadora. A questão da doutrina. Então, essas falas atravessadas, além de eu fico muito irritada com isso, porque existe uma intenção de manipular, de silenciar o corpo travesti, de silenciar a mulher de forma geral, em nome de uma Bíblia que diz que maldito é o homem que deita com outro homem, se fazendo de mulher. Né? Então, a gente precisa ressignificar, e hoje existe uma contra-proposta no sentido de que o homem não fala mais pela mulher, é a mulher que fala, é a mulher que decide o corpo dela. Quando eu digo mulher, é a mulher travesti, a mulher trans, ou a pessoa que não é nem homem e nem a mulher. De repente, numa outra live, a gente fala mais sobre isso. Quando eu digo que Deus criou pessoas, Deus não cria homem e mulher, porque homem e mulher são papéis sociais construídos. O menino ganha bola, bicicleta, skate, anda sem camisa pela rua pequeno. Quando ele faz 13 anos, o pai vai falar para ele que ele tem que se masturbar, que é bonitinho, e ele tem que pegar a vizinha. Agora, a menina ganha boneca, pratinho, baldinho, boneca para ser mãezinha, vai arrumar a casa, e ela não pode se masturbar com 13 anos, porque ela tem que guardar o ímã dela para o marido dela. Ou seja, a disparidade ainda é muito grande em nome da religião. Então, todas essas percepções que Deus cria e essas realidades são humanas. Deus se apaixona tanto pela obra humana que ele quis se tornar humano. Por isso que o verbo de Deus se traveste de homem e habita no nosso meio. Isso segundo aquilo que a gente entende. Porque Deus se apaixonou tanto, porque ser humano é uma divindade. Ser humano é um dom. Então, Deus se apaixona tanto por aquilo que ele imaginou, que ele assume essa condição. Só que essa condição ainda é perseguida, é silenciada dentro do próprio movimento, inclusive evangélico, cristão, como queiram chamar, porque ainda existe uma necessidade de dizer o que se pode e o que não se pode fazer. E o que é pecado para mim? Pecado é o que faz mal para mim e mal para o outro. Acabou. Não faz mal para mim, não faz mal para o outro, eu estou livre para fazer. E a Interessante, porque isso é um conceito, um preceito budista, né? Exatamente. Eu fiquei ouvindo a reverenda Alexia e me ocorreu uma coisa bem simples, assim, como o simples direito de ir e vir, né? Ela estava falando de pessoas que se prostituem, né? Quando ainda tem uma coisa muito estranha na sociedade, que é a estranheza de receber as pessoas, as travestis e as pessoas transgêneros nos diversos locais de sociedade. Se a gente pensar em uma mulher cis, que é prostituta, que é garota de programa, e ela quiser ir numa igreja, num culto, numa sanga budista,
e ela for em silêncio, ela vai entrar e sair, não quiser falar que é prostituta, garoto de programa, tudo bem. Se um homem cis, que é garoto de programa, fizer a mesma coisa, tudo bem. Mas aí tem a coisa da estranheza, exatamente de chegar a pessoa transgênero, uma travesti, já gera uma estranheza. Tem toda a questão da discussão que a reverenda Alexia traz acerca do porquê que as pessoas TT vão parar na prostituição, exatamente por essa invisibilidade, mas também tem essa questão isso, é o que eu continuo falando, é simplesmente usar a doutrina como uma desculpa para que essas pessoas não existam, que essas pessoas não estejam, porque elas estão na sociedade, mas é literalmente querer jogá-las à margem. Né? E aí causa estranheza. Então, por isso que a questão da representatividade ela é muito importante, e a questão da militância que a reverenda Alexia traz é importantíssima, porque, assim como ocorreu com o movimento negro, tem que ocorrer com as pessoas transgêneros, da gente ver pessoas trans representando pessoas trans nas artes, no cinema, na política, como foi dito, porque é isso, essas pessoas existem, né? As pessoas TT existem, elas têm o direito de existir, porque, acima de tudo, são cidadãos, e fundamental entender que essas pessoas elas têm todos os elementos do ser humano, né? Eu fiquei pensando, ouvindo a reverenda Alex, e lembrando, né, que no budismo a humanidade é um dos 6 reinos da existência, né, que a gente fala no budismo. E quão maravilhoso é ser humano, independente do gênero. Não foi na perspectiva binária que isso foi jogado, né? Foi simplesmente ser humano, não é na perspectiva binária, porque aí tem exatamente a questão que a reverenda fala, que vai muito além da gente discutir esse binarismo, porque é isso. Ainda a gente trabalha com representações sociais, né, numa forma cis heteronormativa, que inclusive um simples direito de ir e vir causa estranheza, seja numa perspectiva religiosa, dentro das nossas comunidades religiosas, seja dentro de um shopping center. Né? Quando a gente vê ainda, infelizmente, no Brasil, ainda ocorrendo, como vocês devem ter visto recentemente na mídia, pessoas negras cis com dificuldade de circular, de fazer as suas atividades como cidadã dentro de um shopping center, né? Se a gente coloca a perspectiva da interseccionalidade, né, é uma mulher trans preta, bom, aí a coisa transcende. Então, essa discussão é importantíssima. Só para... Assim, o binarismo ele se tornou uma maldição para a humanidade, porque ele segrega, ele separa, ele categoriza as pessoas. Letícia Lanz, que é uma mulher trans lésbica lá de Curitiba, que eu admiro muito e sigo ela nas redes sociais, não a conheço ainda pessoalmente, ela traz uma coisa muito importante. Todas as revoluções humanas foram feitas na espada, na guerra, no derramamento de sangue. E tiveram resultados bons ou não. Existe uma revolução que hoje ela está em percurso e que ninguém mais vai poder frear, que é justamente a revolução do gênero, que é necessária, que é combativa, para que homens e mulheres estejam ali em questão iguais, né? Em direitos, em salários, em dignidade. E eu vou avançar nisso, eu vou dizer que as travestis, as pessoas PT, precisam de mais ainda, porque a cisgerenidade ainda é, para mim, a arma mais violenta hoje presente no mundo. Eu sei que pode parecer estranho isso, mas eu sou travesti, né? Porque a cisgerenidade, como ela é compulsória para muita gente, para mim ela não foi. Tem todos, mas não foi. Ainda acaba se tornando uma arma, porque entre se ouvir uma travesti, um homem trans, e se ouvir uma pessoa cis, sempre, ou a grande maioria, vai dar voz para a pessoa cis e vai acreditar no que a pessoa cis fala. Eu falo para vocês, porque já houve casos dentro da política, por exemplo, de eu falar uma coisa e ninguém... Passa-se 3, 4 dias, eu vejo um banner na internet, e vem a foto do dito cujo. Eu falei, mas fui eu que falei isso. Ou seja, além de tudo, ainda se rouba o que a gente produz, a nossa arte, a nossa espiritualidade, muitas vezes, a nossa percepção do mundo. Por quê? Porque a cisgerenidade, quando mal usada, é uma arma de destruição.
Excelente. Eu, nesses anos todos, né, dentro da minha sexualidade, aí aflorando desde a minha adolescência, passando na época que nós éramos chamados de entendidos, né, GLS, ali anos 80, 90, eu acho que a questão GL, ela começou a tomar um certo lugar dentro da sociedade, e agora a gente está indo para o ponto culminante, que é a questão TT, a população TT. Gostei da sigla, eu não conhecia esse parzinho de letra falado dessa forma, né? Mas porque amanhã é Dia dos Pais. E a Natura trouxe uma propaganda que foi bombástica essa semana, e a gente não pode deixar de falar do Tami e da questão polêmica que foi trazida sobre o que é ser pai. E nós temos alguém aqui que é mãe, né? Da mesma forma que tem o Tami, que é pai para amanhã, mas Alexia, no Dia das Mães, ela é mãe, né? E como que é ser mãe trans, como isso provoca não só a masculinidade, o mundo masculino, né, os homens em geral, porque eles se sentem ali ameaçados com a feminilidade que está posta em xeque, mas como as mulheres cis se sentem incomodadas com o fato de ter uma mulher e, sobretudo, mãe trans, né? Ontem, para encerrar o meu posicionamento, que eu quero passar a escutar a reverenda Alexia, o Ricardo Reis, que é da ICM, né? Se eu não me engano, sim, ele é da ICM. Ele foi na TV Gazeta com o marido dele e fazendo o relato da família dele, né? Então, como isso também provoca a sociedade, né? Então, esse espaço agora da população TT é a bola da vez que é culminante, né? Que é o mais provocador de todos. Então, como é ser mulher trans mãe e pastora ao mesmo tempo? Né? Isso é uma provocação para a sociedade feminina. Eu, a todo tempo, eu recebo pessoas, e-mail, mensagens de pessoas que vão dizer que não, você não é mulher, logo, você não é mãe. Porque você não tem útero, você não tem vagina, você não tem ovário, você não gestou. Eu fico abismada, em pleno século XXI, de ver ainda esses posicionamentos, porque e a mulher cis que nasce sem útero é tão comum que eu fui estudar, né? Eu fui atrás, né? Você vai ver pesquisas do HC, de vários grupos, né? As mulheres que perdem por conta do câncer de colo de útero, as mulheres que têm que retirar todo o seu aparelho reprodutivo, elas deixaram de ser mulher? É evidente que não. O Hospital das Clínicas em São Paulo diz que, por ano, pelo menos 8 mil homens no Brasil perdem os seus pênis por conta de doenças, por higiene, enfim. Esses homens deixaram de ser homens? Não. Então, ser mãe, ser trans, ser travesti, ser clériga, ser professora, militante, política, é um desafio constante para mim, porque em todas essas áreas eu tenho que me esforçar de maneira sobre-humana para me manter nesse lugar. Por exemplo, uma mãe cis, dependendo do que ela fizer com o seu filho, uma negligência, um descaso, ela é tratada de uma forma. Vai eu fazer alguma coisa para vocês verem como é que a imprensa vai me tratar, como é que a justiça vai ser aplicada em mim. Porque é outra forma. Né? Então, eu queria poder dizer que em todos os lugares que eu ocupo, pelo menos um eu tenho tranquilidade para viver naturalmente. Eu não tenho, gente. Não tenho. Porque a impressão que me dá é que quase todo mundo pode errar na vida, pode dar uma escorregada, e todo mundo pode falar uma bobeira. Eu não posso. Porque se eu fizer, o que vem para cima de mim é com muito mais peso. Né? A cobrança é maior. Porque diariamente querem dizer para mim, não, você não é. Você não é cristã, você não é amada por Deus, você não é mãe, você não é nada. Né? Você é uma vergonha. Porque no meio cristão, o que eu mais recebo é, você é uma vergonha para o cristianismo. Né?
Aí eu respondo, para o seu cristianismo eu sou mesmo e tenho muito orgulho de ser uma vergonha, porque o meu cristianismo não é o mesmo que o seu. Não é, né? Foi um dia, não é mais. Então, se manter nesse lugar é um desafio, mas também é o que nutre a minha fé, porque esse dever diário me mantém viva, mesmo com os meus altos e baixos de mulher, né? Tem dia que, enfim, né, a gente não está bem, mas tem dia que a gente está disposto a lutar, a dar a vida mesmo por isso, né? Agora, as pessoas têm que buscar entender que, principalmente no caso do Tami, expressões e falas como a do Silas Malafaia não podem acontecer mais. Né? Esse homem ele tem sim que pagar, porque agora a LGBTI-fobia no Brasil é crime. Tudo bem que foi equiparado ao racismo, ainda não é o que a gente queria, não é o que de fato nos representa, mas, como eu disse, todo o processo histórico ele acontece de uma forma em cadeia. Né? Ele vai... Eu sei que um dia, eu peço a Deus me dar vida para eu ver no Brasil a LGBTI-fobia como crime de ódio mesmo, principalmente contra as travestis e homens trans. Né? Como crime hediondo mesmo, inafiançável, sem redução de pena, sem nada. Porque nos matam a cada 19 horas. Então, quando o Silas Malafaia vai dizer somos a maioria, e isso não representa os valores cristãos, eu queria dizer para o Silas Malafaia que, de fato, o que ele disse não representa os meus valores cristãos e de milhares de pessoas. Quais são os valores cristãos que ele defende? Transfobia, homofobia, lesbofobia, misoginia, silenciamento da mulher. É isso que ele defende. Então, de fato, esses valores cristãos não são os nossos. Então, e essas declarações apenas fazem com que, socialmente, nós, pessoas da comunidade trans, travestis e homens trans, sejamos ainda perseguidas e perseguidos. A gente apanha, a gente perde emprego, a gente se prostitui, a gente não tem família, muita gente, a pandemia me afastou de quem eu amo. Meus amores, nós, travestis, homens trans, sempre vivemos afastados de todo mundo. Isso que vocês estão vivendo agora de isolamento, a gente já vive isso há muito tempo. De não ir em casamento, de não ir na casa dos outros, de não participar de vida social dos outros. A gente já sabe que é distanciamento, desde o dia que a gente fez a transição. Então, eu penso que existe a falta ainda de sensibilidade, acima de tudo, independe de fé ou da ausência da fé no ser humano, da empatia, de perceber o outro como pessoa. Eu acho que a gente poderia viver num mundo tão melhor se o que eu trago na minha calcinha não me definisse, mas quem eu sou, né? As minhas ações, aquilo que eu defendo. O Tami, eu não conheço, mas parece-me, eu tenho praticamente certeza que é um bom filho, é um bom esposo, é um pai carinhoso. O que deveria chocar os Silas Malafaia são as quase 5 milhões de crianças que não têm o nome do pai na certidão. Era isso que deveria chocar aquele homem. Mas não é o que choca. O que chocou ele foi de ver que um homem trans muito mais bonito que ele foi convidado e ele não. Foi isso que aconteceu. Né? E que o Tami, sim, representa também uma possibilidade de pai, como eu, que sou uma mulher travesti, também representa uma possibilidade de mãe. Que, no fundo, a paternidade do Tami e a minha maternidade é tão igual como a de qualquer homem e mulher cis. Né? A minha maternidade consiste em eu dou a minha vida pelos meus filhos que precisam for. Eu enfrento uma sociedade para poder ser mãe. Eu escuto coisas horrorosas porque eu decidi ser mãe. Né? Porque a maternidade não é compulsória para a mulher, como a paternidade não é compulsória para o homem. É vocação, é chamada, é disposição. Pensa que é fácil ser mãe? Ser pai não é fácil. Tem dias que a minha pequenininha de 9 anos, ela fala para mim a mesma coisa 1 milhão de vezes. E eu tenho que me esforçar para mostrar para ela que eu estou ouvindo como se fosse a primeira vez. Que é uma criança, que quer atenção, que quer falar, que quer ficar no meu colo, tem dia que eu não estou bem, tem dia que quer ficar sozinha. Mas ela tem 9 anos, ela quer uma mãe. A mãe que ela não teve. A mãe que abandonou ela porque ela era uma criança trans. Então, se isso não for maternidade, Silas Malafaia, o que é maternidade?
é gerar um bebê, e as mulheres da sua igreja que perderam o útero, elas não são mais mulheres? Elas são o que agora? Então, esse pensamento não é só do Silas Malafaia. Ainda é o pensamento social vigente na sociedade brasileira e mundial, que diz que nós não somos seres humanos. Nós somos qualquer coisa, menos gente. Ai, desculpa, gente, eu começo a falar, me empolgo e eu já... Mas, enfim, ó... É o seu espaço de uma flor de lótus. Hoje você está em cima de uma flor de lótus, em cima do Monte Sumeru, que para nós no budismo é o monte mais importante de todo o universo, no seu lugar de fala. O nosso intuito, nós do budismo LGBTQI+, quisemos dar esse espaço porque ele é extremamente necessário. Você tem horas de fala, kalpas de fala, né? Kalpas é um tempo imensurável dentro da mitologia budista. Então, a sua fala é extremamente preciosa porque nós precisamos reeducar essa sociedade. Ela vem de milênios de uma construção social completamente engessada e a luz causa desconforto. A luz, para nós no budismo, representa a sabedoria e a luz, quando se projeta na mente de uma pessoa, ela causa muito desconforto. E a sociedade está muito desconfortável para com tudo isso. Já não passou pelo momento GL, agora vem o TT e que ainda precisa ir para as outras 20 e poucas letras para entender essa diversidade maravilhosa que existe no mundo, né? Então, é o seu espaço de fala completamente. Nós já estamos para 1h30 de live, precisamos encerrar também. Nem vi a hora passar. Pois é, eu quero aproveitar os que estão participando aqui, mas quem está assistindo no Facebook, que eu tenho a sua matéria na revista Cláudia, é uma revista feminina, voltada ao público feminino, e que foi uma matéria maravilhosa, e eu quero repostar ela na nossa página da Rainbow Sangha. Então, mais tarde, vocês vão ter a matéria completa da revista Cláudia, que é espetacular para quem chegou no meio da nossa live ou agora no finalzinho da live, para conhecer melhor a reverenda Alexia Salvador, um ícone dentro da religiosidade no mundo. No mundo. Para nós latino-americanos, para nós brasileiros, é extremamente necessário. Então, sinta-se sempre acolhida e sinta-se sempre com uma cadeira cativa dentro da comunidade budista LGBTQI+. Pode ter certeza. E eu quero as considerações finais dos dois reverendos, dos dois senseis, por favor, para a gente dar início, né, ao fim. E se alguém também tiver alguma colocação, só tem uma saudação de uma... ela é Silvia Kreutz, ela é fundadora do grupo MAMI, Mães de Amor Incondicional de Curitiba, e ela fez contato com a reverenda sobre falar de família e o matrimônio e o manual LGBTI+, que está aprendendo muito, além de diversas outras saudações na nossa página do Facebook. Então, reverendos e os demais também que queiram fazer suas colocações, por favor, né? Não é só o papel dos clérigos aqui, mas sintam-se à vontade. Reverenda, eu quero, antes de tudo, agradecê-la, não apenas por estar aqui com a gente, mas pela oportunidade de ter te conhecido. Foi muito especial para mim, te ouvir foi, assim, encantador. E eu espero que a gente possa ter outros encontros, porque eu realmente fiquei muito tocado, não só com a história, mas com aquele... Foi o ponto que me chamou mais a atenção, a questão da fé, como eu, né, direcionei para isso. Mas conhecer você, sua lucidez, a tua luta, né, foi para mim muito tocante. E eu fiquei aqui ouvindo em estado de graça, porque realmente me encantou. E eu quero, né, então, fazer esse agradecimento e espero que a gente se encontre em muitas outras oportunidades, porque foi realmente especial. Muitíssimo obrigado e passo a palavra
aos demais. E, claro, eu agradeço a todos aí que estão com a gente, todos, todas, todes. Yaku-san, você está sem áudio. Tirando, abri. Bom, é uma alegria o espaço, como o Jean Sensei falou, realmente era da Reverenda Alexia, porque é isso que a gente busca na Rainbow Sangha, que é isso que a gente busca na sociedade, né? O Jean Sensei falou uma coisa interessante, que a gente agora está começando a transitar pelas letrinhas, né? A gente está do L para o G, chegamos nas pessoas TTs, porque a gente quer atingir as outras aí, mais de 23 letras das diferentes expressões de gênero, porque diversa é a humanidade. Então, que a gente possa ter mais espaço e uma alegria. Eu fiquei também estado de graça. Era a ideia realmente a gente falar pouquíssimo para que a Reverenda Alexia falasse bastante. Eu ficaria por horas aqui ouvindo, porque exatamente é por isso, por toda a trajetória dela, pela representatividade para a população TT de ouvir, pelas pessoas TT que estiveram acompanhando também se sentirem representadas e acolhidas enquanto pessoas, né, pessoas humanas, e uma alegria só. Tenho realmente hoje a agradecer, porque a ideia hoje era de estar aqui mais como quase um ouvinte, né? Mais do que trazer algumas breves contribuições, né? É uma alegria, porque são pessoas que estão aí na sociedade, são pessoas que eu tenho a alegria de atender, né? Na comunidade budista, de atender como profissional da saúde. Então, realmente, assim, só agradecer, né, para Rainbow Sangha, né, por essa oportunidade de termos a Reverenda Alexia, que seja a primeira de muitas pessoas trans que estejam conosco, trazendo a história de luta, trazendo as dificuldades, mas também trazendo aí toda a história de fé e tudo que uma pessoa trans pode contribuir, né, como uma excelente mãe, como uma excelente liderança religiosa. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Ai, meninos, obrigada. Eu vou chamar de meninos, né? Porque meninos lindos, né? O Ícaro foi um lorde, sempre desde o convite. Além de ser lindo por fora, lindo por dentro, é de uma delicadeza. Obrigada, Ícaro, né? E cada um de vocês. Espero um dia, assim que todo esse momento passar, a gente possa ter uma vacina o quanto antes, para que a gente retome as atividades sociais no pós-pandemia, nesse novo mundo que nos espera, e agradecer a cada pessoa que passou por aqui, as que estão aqui até agora, a minha gratidão por esse espaço, por me ouvirem, por olharem para mim, né, da forma como a gente entende que o mundo deveria ser, nos olhar como seres humanos apenas, e que nada mais fosse motivo de segregação, né? Nem a religião, nem a condição social, a cor da pele, ou a nossa identidade ou orientação de gênero, mas que só pelo fato de sermos humanos fosse motivo suficiente para sentir a dor do outro, mas também para sentir a alegria do outro. Então, eu fico muito feliz de me aproximar cada vez mais do budismo. Eu preciso conhecer mais, eu quero conhecer mais, porque me traz muita tranquilidade, me traz conforto, me traz paz. Eu não vou ter aqui nenhuma situação do fundo do meu coração para dizer que desde que eu comecei a minha história na ICM, algum budista me mandou alguma coisa. Ao contrário, eu só recebo palavras de amor, palavras de respeito. Eu já disse isso em vários momentos, em várias entrevistas, e vou dizer aqui, eu nunca recebi uma afronta de nenhum budista. Então, é nisso que eu acredito. Eu recebo, sim, afrontas, ameaças de pessoas ditas cristãs. Então, eu penso que o cristianismo tem muito que aprender com o budismo, com o Buda, com tudo que ele ensinou, né, com todo o seu modo de vida, porque nós só teremos um cristianismo verdadeiro se formos plural. É nisso que a ICM acredita. Não num cristianismo fechado, estruturante, que diz que fora das suas portas não há salvação. Não, a nossa salvação está para fora dessas portas, para fora dessas paredes. E o budismo também é um caminho. E quando eu digo salvação, não é de alma, de céu, mas a salvação da nossa humanidade, da nossa condição humana, de seres racionais, participativos, que constrói um mundo novo agora, né? Para mim, esse reino de Deus, que eu gosto de chamar comunidade de Deus, ela é aqui, né? A
dor do outro não é mimimi nunca. Se eu entendo que a dor do outro, a tristeza do outro é mimimi, é porque eu perdi a minha humanidade há muito tempo. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Eu espero estar com vocês mais vezes. Assim que a pandemia passar, eu vou ficar em cima do Jean, eu quero conhecer o centro, eu quero participar. Eu preciso estar com vocês, porque é nisso que eu acredito. Né? A gente gosta de estar perto também de quem gosta da gente, quem ama a gente, quem recebe bem a gente. Porque de gente que maltrata, que mata, eu não quero estar perto. Então, que a gente possa continuar fazendo comunhão e que a gente possa se apoiar sempre. Porque quando a gente se apoia, quando a gente se une, ninguém pode nos derrubar, ninguém consegue nos matar, porque o amor é essa força que funciona. Então, na minha linguagem, eu peço que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês se mantenham saudáveis nesse tempo de pandemia, que a família de vocês, as pessoas que são caras para vocês, se mantenham salvas, boas de saúde, que o mundo receba de Deus essa bênção para que a gente supere esse momento. A pandemia não foi Deus que mandou, não foi Buda que mandou, é uma coisa da própria natureza que de tempos em tempos tem essa reação em detrimento da ação da pessoa humana, né? Então eu peço muito que Deus, que Buda ilumine os cientistas, os médicos, para que a gente tenha o quanto antes essa vacina, e que nesse pós-mundo, nesse mundo novo que se avizinha, a humanidade seja, eu quero acreditar que vai ser melhor, mais humana, embora muitos teóricos dizem que não, vai ser pior, eu quero me segurar na esperança de uma manhã melhor. Acreditar que nós, seres humanos, temos jeito sim, né? Que a gente pode sim evoluir, assim como o Buda apresenta, a gente pode ser melhor. Então, um beijo e que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Muitíssimo obrigado, Assim seja. reverenda. Depois dessa chuva de bênçãos, nessas palavras maravilhosas, que nós possamos compartilhar não só as nossas dores, para que outras pessoas se inspirem em sair de suas dores, mas que nós possamos compartilhar as nossas alegrias, as nossas luzes, de cada luz, de cada religião, de cada vertente, de cada ser que brilha por si só. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, pelo seu tempo disponível, aos reverendos igualmente pelos seus tempos disponíveis nas agendas atribuladas, aos participantes diretos aqui na sala, ao pessoal que está no Facebook e dando continuidade às nossas lives, nós esperamos uma vez por mês trazer um convidado, fazer essa ponte com outras religiões dentro da pauta LGBT, e nós acreditamos que isso é um diálogo extremamente saudável e fecundo para que nós possamos resistir, existir e seguir adiante, porque vidas importam e vidas não têm adjetivo, nem predicativo, nem nada, são vidas, né? Então, o surgimento da Rainbow Sangha veio justamente para ter um espaço de fala do budismo dentro da população LGBTI+, e da população LGBTQI+, dentro do budismo, junto com outras vertentes, para que junto nós possamos construir um mundo de paz e serenidade. Reverenda, mais uma vez, muito obrigado. Tenham todos um excelente fim de semana e um bom Dia dos Pais aos que são pais. Muito obrigado a todos, a todas. Obrigado, gente.